Boa noite a todos. Boa noite, senhores vereadores e vereadoras, os funcionários, o público presente e o pessoal que nos assiste pela internet. Invocando a presença de Deus, considero aberto a nona sessão ordinária da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Arialva no ano de 2019. Gostaria que o primeiro secretário, o vereador Carlos, fizesse a leitura do Salmo 34, versículos do 1 ao 22. Por favor, Carlos. Louvai ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficarão confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor de nada têm falta. Vinde, meninos, ouve-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Aparta-te do mal e faz o bem. Procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Os justos clamam e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. A malícia matará o ímpio, e os que aborrecem o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será condenado. Obrigado, Carlos. Pedir para o senhor fazer agora a leitura da ata da 8ª sessão ordinária realizada no dia 15 de maio de 2019. Ata da 8ª sessão ordinária da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Arialva no ano de 2019. Aos 15 dias do mês de maio de 2019, em horário regimental na sala de sessões da Câmara Municipal de Arialva, sob a presidência do vereador Vanderlei Giovanuzzi, foi realizada a 8ª sessão ordinária da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Arialva. Foi feita a chamada e anotou-se a presença dos senhores vereadores, e em número legal, o presidente, invocando a presença de Deus, fez a leitura do Salmo 91 da Bíblia Sagrada. Prosseguindo, o presidente solicitou ao primeiro secretário, vereador Carlos de Antônio, a leitura da ata da 7ª sessão ordinária, realizada no dia 2 de maio de 2019. Após lida, a mesma foi votada e aprovada por todos os senhores vereadores. Prosseguindo, o presidente pede ao segundo secretário para que faça a leitura das indicações escritas, que são as seguintes. Indicação número 66 e 67 de 2019, de 14 de maio, de autoria do vereador Carlos Alberto de Antônio, que indica ao prefeito municipal estudos com a finalidade de disponibilizar sinal de internet Wi-Fi nos postos de saúde do município e dos bairros de Santa Isabel, Marilândia, Distrito de Jacuba, e solicita estudos com a finalidade de disponibilizar sinal de internet via Wi-Fi nas praças públicas do município, incluindo os bairros e Distrito de Jacuba, respectivamente. Indicação número 68 de 2019, de 14 de maio, de autoria do vereador Erisvaldo Cavalcante, que indica ao prefeito municipal que determine ao setor competente a instalação de placas de sinalização pare no cruzamento da rua Júlio Ferreira Prestes com a rua Mamed Pereira de Lima. Após a leitura, o presidente deixa a palavra livre para a manifestação dos pares.
O vereador Isvaldo, no uso da palavra, diz que gostaria de agradecer ao Cleiton que sua indicação da placa já foi atendida e aproveita para reforçar a indicação já feita pelo vereador Paulo Sérgio sobre a necessidade do asfalto em frente à Capela de São Pedro, já que o local está com difícil acesso aos carros. O presidente diz que fará uma observação sobre as indicações. Diz que nem sempre se tem como saber qual vereador fez a indicação primeiro e acaba-se por ter indicações repetidas. E diz que os vereadores, se quiserem, antes da sessão, e darem uma olhada nas indicações já feitas, e se já houver sido feita por outro vereador, essa indicação será retirada. Não havendo manifestação dos vereadores, o presidente deu início aos trabalhos da ordem do dia e pede ao primeiro secretário para que faça a leitura da mensagem do Executivo número 15 de 2019 e do projeto de lei número 23 de 13 de maio de 2019, que dispõe sobre a abertura de crédito suplementar especial no orçamento anual para atender ao contrato de repasse número 866429 de 2018, Ministério das Cidades, Caixa Federal e da outras providências. Após a leitura, o presidente deixa a palavra livre para a manifestação dos pares. O vereador Paulo Sérgio, no uso da palavra, diz que, com relação a este projeto, ele quer fazer um agradecimento especial, pois diz que foi muito procurado pelos moradores deste bairro, Oliveira Leonteviller, para mostrar os problemas ali existentes, e diz que realmente é um bairro que está muito afetado pelos buracos nas ruas. Então diz que gostaria principalmente de agradecer ao prefeito, porque ele foi várias vezes conversar com o prefeito sobre esse problema e ele teve muito retorno como estava esse processo de recapeamento, das dificuldades perante a Caixa Econômica Federal, e diz que sempre esteve atrás de saber de tudo, pois ele estava comprometido com essa causa, e diz que gostaria de agradecer também a paciência dos moradores do bairro, que tanto almejaram essa conquista. Conquista essa que foi feita entre a Prefeitura Municipal e o Executivo Federal, porém com uma grande participação dos vereadores que estavam ali cobrando em nome da população. Não havendo mais manifestação dos pares, o presidente submeteu o citado projeto de lei em votação, sendo o mesmo aprovado em unanimidade por todos os senhores vereadores. Assim sendo, o presidente declarou aprovado em primeira discussão o projeto de lei número 23, de 13 de maio de 2019. Prosseguindo, pede ao segundo secretário para que faça a leitura da mensagem do Executivo número 16 de 2019 e do projeto de lei número 24 de 13 de maio de 2019, que dispõe sobre a abertura de créditos adicionais especiais e inclui elementos de despesa ao orçamento anual. Após a leitura, o presidente deixa a palavra livre para a manifestação dos pares. Não havendo manifestação dos pares, o presidente submeteu o citado projeto de lei em votação, sendo o mesmo aprovado em unanimidade por todos os senhores vereadores. Assim sendo, o presidente declarou aprovado em primeira discussão o projeto de lei número 24 de 13 de maio de 2019. Não havendo mais matéria a ser apreciada, o presidente deixa a palavra livre para as considerações finais. O vereador Paulo Sérgio, no uso da palavra, diz que gostaria de falar sobre asfalto. Diz que uma pessoa falou para ele que os vereadores só ficam atrás de asfalto e que isso não é muito importante. E diz que quem fala isso é porque nunca andou atrás de uma ambulância, ou teve que carregar algo no carro, ou até mesmo teve o carro quebrado por conta de buracos. Diz que a rua da sua casa está bonita, a do outro não importa muito. Diz que nesta administração já foram recapeados muitos bairros, como Jardim Esplanada, Centro, Portal, e agora será a vez do Oliveira Leonteviller. Ele disse que em reunião ficou sabendo que sairá uma emenda parlamentar para asfaltar o Jardim Bela Vista e algumas ruas próximas, e já se está buscando recursos para o recapeamento do Jardim Planalto, que é sim importante. Diz que há um leque de coisas importantes para serem fiscalizadas e não é só o nome do prefeito que aparece, mas sim dos vereadores também. Diz que tem um recado da Santa Casa para repassar, que é sobre o começo das reformas no laboratório de análises clínicas e que em meados de junho o laboratório já estará em funcionamento, e diz que a Santa Casa está com um novo sistema informatizado de cadastro dos pacientes para facilitar o atendimento e pede que quem puder que passe até lá e faça seu cadastro. O presidente diz ao vereador Paulo Sérgio que com certeza as conquistas do prefeito também são conquistas deles como vereadores, e torce para que essa administração fique marcada pelas conquistas deles, vereadores, e que ninguém deles gostaria de passar por uma gestão em branco. Agradece também a todos os vereadores que doaram R$100 cada um para poder comprar uma bicicleta, que será doada à festa da Santa Casa
e a PAI. Não havendo manifestação dos senhores vereadores, o presidente encerrou os trabalhos da ordem do dia, agradeceu a presença dos pares e convocou-os para a próxima sessão ordinária, que se realizará no dia 3 de junho de 2019, e declarou encerrada a presente sessão. Arealva, 15 de maio de 2019. Obrigado, primeiro secretário Carlos. A ata está em votação. Vereador Mimi. Vereador Duzão. Vereador Paulo. Aprovado. Vereador Carlos. Aprovado. Vereadora Maria. Aprovado. Vereadora Séfora. Aprovado. Vereador Erivaldo. Aprovado. Vereador Nilton. Declaro aprovada a ata da 8ª sessão ordinária de 2019. Pedir agora para o segundo secretário, o vereador Paulo Sérgio de Azevedo, que faça a leitura das indicações dos senhores vereadores, Paulo, por favor. Indicação de número 69 de 2019. Vanderlei Juvenus, vereador à Câmara Municipal de Arealva, vem respeitosamente solicitar ao senhor prefeito municipal a implantação de sistema de coleta seletiva no município de Arealva. Justificativa. O município de Arealva já possui o serviço de lixo urbano e rural, porém, apesar de já haver tido um programa de coleta seletiva em anos anteriores, hoje não existe mais, e com isso o lixo reciclável é recolhido e depositado junto com o lixo orgânico. Tal solicitação tem por objetivo reiniciar no município uma prática ecológica através do incentivo e conscientização sobre a importância e necessidade da reciclagem, o que trará benefícios à população e ao planeta, melhorando significativamente a qualidade de vida de todos. Câmara Municipal de Arealva, 30 de maio de 2019, Vanderlei Juvenus, vereador. Indicação de número 70, 2019, Séfora Faria Martins, vereadora, Câmara Municipal de Arealva. Vem respeitosamente indicar ao senhor prefeito municipal a criação de um disque lâmpada, para que a população possa entrar em contato direto com a secretaria responsável por tal serviço, quando se tratar de um reparo na iluminação pública do nosso município. Justificativa. Tal medida se faz necessária, já que é notória a falta de manutenção na iluminação pública do nosso município, talvez por falta de notificações, informações, entre outras causas. O contato da população tornará o atendimento mais eficaz na resolução do problema, uma vez que o morador irá ter o número telefônico para reclamação e informações sobre troca de lâmpadas queimadas e outras ocorrências. Sabe-se que existem inúmeras lâmpadas queimadas e outras com defeitos para serem substituídas em nossa cidade, e por falta de morador não ter onde reclamar, as mesmas permanecem queimadas. A manutenção é questão de segurança para nós munícipes. Arealva, 30 de maio de 2019, Séfora Faria, vereadora. Indicação de número 71 de 2019, Séfora Faria Martins, vereadora, Câmara Municipal de Arealva, vem respeitosamente indicar ao senhor prefeito municipal que encaminhe ao setor responsável uma ordem de serviço para a limpeza no cemitério da nossa cidade e aos redores, onde é de propriedade da Prefeitura Municipal. Justificativa. Tal medida se faz necessária, já que o cemitério encontra-se abandonado, com muito entulho ao redor, lixo e até mesmo animais de grande porte, vacas e cavalos, perambulando entre os túmulos. Constata-se que a necessidade de uma limpeza minuciosa deverá ser feita o mais breve possível. Trata-se de um local onde todos os dias recebem pessoas para visitação de jazidos de seus entes queridos, onde é realizado missa, entre outras. Por isso, peço urgência e colaboração para a realização de tal indicação. Arealva, 30 de maio de 2019, Séfora Faria Martins, vereadora. Indicação de número 72 de 2019, José Eduardo Santiago, vereador à Câmara Municipal de Arealva. Vem solicitar ao senhor prefeito municipal que proceda à reforma e ampliação dos parques infantis, localizados nas praças do distrito de Jacuba. Justificativa. Tal medida se faz necessário, pois esse vereador foi procurado por moradores residentes próximo ao parque para que intermediasse a reforma e ampliação, pois o mesmo é pequeno e, devido a esse fato, oferece poucas opções de lazer. As opções de brinquedos são poucas e os poucos disponíveis necessitam de manutenção. Arealva, 3 de junho de 2019, José Eduardo Santiago, vereador. Indicação de número 73 de 2019, José Eduardo Santiago, vereador à Câmara Municipal de Arealva. Vem solicitar ao senhor prefeito municipal a construção de uma praça e um parque infantil no núcleo habitacional Francisco Belo de Camargo, localizado no distrito de Jacuba. Justificativa. Em decorrência da expansão habitacional, se faz necessária a construção dessa praça e parque infantil, para que os novos moradores possam desfrutar de um local de lazer.
Arialva, 3 de junho de 2019. José Eduardo Santiago, vereador. Indicação de número 74, 2019. Carlos Alberto de Antônio, vereador à Câmara Municipal de Arialva, São Paulo. Vem respeitosamente solicitar ao senhor prefeito estudos visando que os horários de atendimento nos postos de saúde do município sejam ampliados e atendam até as 22 horas, atendimento noturno. E, se possível, também haja atendimento aos sábados. Justificativa. Como é sabido, a grande maioria dos nossos cidadãos trabalham durante o dia para sustentar seu lar e não dispõem de tempo para serem atendidos nas unidades básicas de saúde, seja para atendimento médico ou para atendimento odontológico. Tal medida tem por objetivo facilitar o acompanhamento da saúde de pessoas que trabalham fora, levando-se em conta que o próprio Ministério da Saúde anunciou que facilitará e repassará recursos esses para os municípios que tiverem os seus horários de atendimento ampliados. Câmara Municipal de Arialva, 3 de junho de 2019, Carlos Alberto de Antônio, vereador. Indicação de número 75, 2019, Erisvaldo Cavalcante Vitalino, vereador à Câmara Municipal de Arialva, vem respeitosamente solicitar ao Executivo a reforma e revitalização da praça no bairro de Santa Isabel. Justificativa. Considerando as proximidades festivas do citado bairro, a reforma e revitalização da praça se faz necessária para a melhoria do visual e oferecimento de melhor conforto e lazer para os moradores e visitantes. Arialva, 3 de junho de 2019, Erisvaldo Cavalcante Vitalino, vereador. Obrigado, Paulo. Vou deixar a palavra livre para as indicações verbais dos senhores vereadores. Com a palavra, vereador Paulo Sérgio. Boa noite a todos. Eu gostaria de pedir, a gente conversou esses dias atrás sobre aquele bairro novo, o Água das Pedras, ali logo na entrada, que eu comentei que os caminhões estão ficando parados ali. Ontem eu passei por lá, o que eu pude ver? Que o asfalto já está danificado, o asfalto já cedeu, já tem um buraco lá nesse asfalto, e o asfalto é novo. Outra coisa, eles não estão, por causa daquela lombada no portal, todos os caminhões estão dando a volta pela rua lateral, ali do lado, entendeu? Em alta velocidade, ou seja, de que resolveu colocar a lombada ali, se agora eles estão dando a volta lá, fugindo da lombada, vamos dizer assim, para continuar passando rápido ali e, consequentemente, esse problema dos caminhões parados ali, destruindo o asfalto. Né? O asfalto já tem vários lugares que já está marcado com a marca dos pneus do caminhão, e na rotatória já cedeu o asfalto. Então, isso precisa ser visto pelo órgão competente, ou de colocar uma proibição de caminhão ali, porque não é um caminhão, não é um bairro. Vou colocar da seguinte maneira: tem um morador que tem um caminhão, tá? Ele mora ali, ele tem um caminhão, então poderíamos entender isso. Mas não mora ninguém ainda ali, é um bairro novo. E param vários caminhões que nem são da nossa cidade, ficam ali esperando a balança, para pesar na balança, e estão parados ali. Eles param ali, antes eles paravam na avenida, destruíram todo o asfalto da avenida de entrada. Teve que fazer o recapeamento. Agora eles estão destruindo do outro lado, esses caminhões. Então, precisa tomar uma providência para ver aonde vai ficar esses caminhões, um lugar que eles possam parar para fazer o trabalho ali da balança, porque ali não está dando certo, vai acabar com o asfalto do bairro. E também ver esse problema desses carros e caminhões desviando da lombada, passando em alta velocidade para ali, ou colocar uma placa de contramão, ou uma lombada ali, ou colocar uma plaquinha de contramão ali, já resolve também, né? Já dificultaria mais essa evasão. Obrigado. A gente está aberto a sugestões, Paulo, que você me passou esse problema, né? Então é realmente difícil você proibir, porque no futuro alguém vai ter caminhão e vai morar lá dentro. Então a gente tem que buscar alguma alternativa. Se eles estão desviando do quebra-mola e das câmeras, talvez colocar um quebra-mola lá vai ficar 6 por meia dúzia, eles vão ter que passar e dificultar, ou colocar uma placa de contramão. Ou fazer uma placa de contramão. É mais difícil de fazer a rotatória para passar por ali.
Ali é um problema da balança. O pessoal parava na beira da pista, né? A polícia rodoviária acho que andou autuando eles. E agora eles viram um lugar para deixar os caminhões. E aí surgiu esse problema. Vamos pensar. A sugestão sua aí, aparentemente ela é boa. Passaremos agora para a ordem do dia. Gostaria de pedir ao primeiro secretário, vereador Carlos de Antônio, que faça a leitura da mensagem do Executivo de número 17 de 2019 e do projeto de lei do número 25, de 30 de maio de 2019, que cria a função de confiança de coordenador municipal do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes, Conexão Jovem. Por favor, Carlos. Arealva, 30 de maio de 2019, mensagem do Executivo número 17 de 2019. Excelentíssimo senhor presidente, tenho a honra de encaminhar, por intermédio de Vossa Excelência, a elevada deliberação desta colenda da Câmara Municipal, o incluso projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a designar servidor público municipal para atuar como coordenador do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes do Conexão Jovem, para que seja apreciado. Este projeto de lei, como justificativa, a resolução Senas número 17 de 20 de junho de 2011, que elenca os profissionais de nível superior que, obrigatoriamente, deverão compor a equipe de referência por nível de proteção social. Equipes de referência são aquelas constituídas por servidores efetivos responsáveis pela organização e oferta de serviços, programas, projetos e benefícios de proteção social básica e especial, levando-se em consideração o número de famílias e ou indivíduos referenciados, o tipo de atendimento e as aquisições que devem ser garantidas aos usuários. No caso de proteção social básica do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, a equipe de referência é constituída por um técnico de referência do CRAS, com atuação no CSFV, com formação de nível superior, conforme resolução Senas número 17 de 2011, e por orientadores sociais ou educadores sociais, conforme a descrição apresentada na resolução Senas número 9 de 2014. O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes de 6 a 15 anos, o qual é desenvolvido pelo Centro de Educação e Desenvolvimento Social, Conexão Jovem, faz-se necessário na coordenação da equipe de referência a criação do cargo de coordenador ou coordenadora. Função esta que atualmente é exercida de fato por um profissional com formação em psicologia, concursado como psicólogo, com carga horária de 30 horas semanais, sendo assim, mensalmente realiza-se o pagamento de horas extras complementares à carga horária da contratação realizada por concurso público. Com a criação do cargo de coordenador ou coordenadora do Serviço de Convivência de Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes, a Prefeitura deixará de complementar o salário do profissional. O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes, na equipe de referência, deve contar sempre com um coordenador ou uma coordenadora, devendo o mesmo ter o seguinte perfil profissional: ser um técnico de nível superior, concursado ou concursada à área de ciências humanas, com experiência em trabalhos comunitários ou em programas, projetos, serviços e benefícios socioassistenciais. Por todo o exposto, senhores vereadores, e na certeza de havermos cumprido a estreita observância das disposições legais inerentes à matéria, submetemos o presente projeto de lei à apreciação dessa ilustre Casa Legislativa. Atenciosamente, Dr. Elson Banuti Barreto, prefeito municipal, ao excelentíssimo senhor Vanderlei Giovanuzzi, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Arealva. Projeto de lei número 25, de 30 de maio de 2019. Cria a função de confiança de coordenador municipal do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes, Conexão Jovem. Artigo 1º. Fica criada a função de confiança de coordenador municipal do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes, Conexão Jovem. Artigo 2º. A função de confiança de coordenador municipal do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes terá a seguinte denominação, lotação e forma de provimento. Inciso 1º. Denominação:
Coordenador Municipal do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes. Inciso 2º. Descrição. A Resolução Senado número 17, de 20 de junho de 2011, elenca os profissionais de nível superior que, obrigatoriamente, deverão compor a equipe de referência por nível de proteção social. Equipes de referência são aquelas constituídas por servidores efetivos responsáveis pela organização e oferta de serviços, programas, projetos e benefícios de proteção social básica e especial, levando-se em consideração o número de famílias e ou indivíduos referenciados, o tipo de atendimento e as aquisições que devem ser garantidas aos usuários. No caso da proteção social básica do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, a equipe de referência é constituída por um técnico de referência do CRAS, com atuação no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, com formação de nível superior, conforme a Resolução Senas número 17 de 2011, e por orientador ou orientadores sociais ou educadores sociais, conforme a descrição apresentada na Resolução Senas número 9 de 2014. O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes de 6 a 15 anos, o qual é desenvolvido pelo Centro de Educação e Desenvolvimento Social, Conexão Jovem. Faz-se necessário na coordenação da equipe de referência a criação do cargo de coordenador ou coordenadora. O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes, na equipe de referência, deve contar sempre com um coordenador ou uma coordenadora, devemos mesmo ter o seguinte perfil profissional: ser um técnico de nível superior, concursado na área de ciências humanas, com experiência em trabalhos comunitários e ou programas, projetos, serviços e benefícios socioassistenciais. Inciso 3º. Atribuições sumárias do cargo. Zelar pelas instalações e atribuições do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes, garantir o funcionamento do programa nos horários previstos, atingir os objetivos atinentes ao serviço e seguir suas diretrizes legais e sociais. O coordenador ou a coordenadora deverá reportar erros e acertos institucionais ao Centro de Referência e Assistência Social no CRAS e à Diretoria de Desenvolvimento Social do município de Arialva. Essa diretoria que lhe é diretamente e hierarquicamente responsável. Inciso 4º. Provimento. Função de confiança, sendo que esta designação poderá recair exclusivamente sobre o servidor do quadro permanente, com mais de 2 anos de efetivo exercício laboral e graduado em nível superior na área específica das ciências humanas. Inciso 5º. Quantidade. 1. Inciso 7º, regime, empregado público, comissionado da administração direta. 8º, escolaridade, ensino superior completo, ciências humanas. 9º, carga horária, 40 horas semanais com horário de exercício das atividades sempre compatível com as necessidades do serviço socioassistencial apoiando. 10º, referência, remuneração, referência 20. Parágrafo 1º. Estas informações passam a integrar o quadro de pessoal da administração municipal do anexo 2º da Lei Municipal número 1990, de 2 de agosto de 2017. Parágrafo 2º. Sempre que o coordenador municipal do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes precise se ausentar ou gozar suas férias, deverá ser previamente autorizado pelo superior hierárquico, para poder ser designado um substituto que atenda em seu lugar, com qualidade técnica para ser capacitado em até 1 mês e assumir as responsabilidades da função, na ausência do assessor titular. Artigo 5º. As despesas desta lei serão suportadas por verbas no próprio orçamento. Artigo 6º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação. Arialva, 30 de maio de 2019, Dr. Elson Banuti Barreto, prefeito municipal. Obrigado, vereador Carlos. O projeto está em discussão. Projeto em votação. Vereador Newton. Aprovado. Vereador Erisaldo. Aprovado. Vereadora Séfora. Aprovado. Vereadora Maria. Aprovado. Vereador Carlos. Aprovado. Vereador Paulo. Aprovado. Vereador Duzão. Aprovado.
Vereador Mimi. Declaro aprovado em primeira discussão projeto de lei de número 25, de 30 de maio de 2019. Gostaria de pedir agora ao segundo secretário, vereador Paulo, para que faça a leitura da mensagem do Executivo de número 18 de 2019 e do projeto de lei de número 26 de 30 de maio de 2019, que dispõe sobre suplementação de verbas do orçamento em vigor e da outras providências. Arealva, 30 de maio de 2019, mensagem do Executivo 18 de 2019. Excelentíssimo senhor presidente, venho pelo presente encaminhar a necessária apreciação e aprovação à egrégria Câmara o projeto de lei número 26 de 2019, que autoriza a Prefeitura Municipal de Arealva a abrir crédito suplementar no orçamento anual no exercício de 2019, por excesso de arrecadação no valor de R$ 62.499,60, tratando-se de recursos do Projeto Federal de Cirurgias Eletivas, Catarata. Renovo na oportunidade meus protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Dr. Elcio Banutti Barreto, Prefeito Municipal. Ao excelentíssimo senhor presidente Vanderlei Giovanuzzi. Projeto de lei de número 26, de 30 de maio de 2019. Dispõe sobre suplementação de verbas do orçamento em vigor e da outras providências. Artigo 1. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a suplementar por excesso de arrecadação na atividade 10.301.0120.20740000, projeto de cirurgias eletivas Catarata, elemento da despesa 3.3.50.39.00, no valor de R$ 62.499,60, como segue. 02, Executivo, 02.08, Diretoria de Saúde, 10, Saúde, 10.301, Atenção Básica, 10.301.0120, Atendimento em UBS, 10.301.0120.20740000, Projeto de Cirurgias Eletivas Catarata, ficha 318, 3.3.50.39.00, outros serviços e terceiros, pessoa jurídica, R$ 62.499,60. Artigo 2. A cobertura do crédito definido no artigo anterior terá como fonte de recurso excesso de arrecadação na ficha de receita número 103, classificação número 1718.03.1.1.1.1.11.00 no valor de R$ 62.499,60. Artigo 3. Essa lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições contrárias. Arealva, 30 de maio de 2019, Dr. Elcio Banutti Barreto, Prefeito Municipal. Obrigado, Paulo. O projeto está em discussão. Projeto em votação, vereador Mimi. Aprovado. Vereador Duzão. Aprovado. Vereador Paulo. Aprovado. Vereador Carlos. Aprovado. Vereadora Maria. Vereadora Séfora. Aprovado. Vereador Irisaldo. Vereador Newton. Declaro aprovado em primeira discussão projeto de lei do número 26, de 30 de maio de 2019. Pedi ao segundo secretário, vereador Paulo, para que faça a leitura da mensagem do Executivo de número 19 de 2019 e do projeto de lei de número 27 de 30 de maio de 2019, que acrescenta vagas de emprego permanente e dá outras providências. Por favor, Paulinho. Arealva, 30 de maio de 2019. Mensagem do Executivo número 19 de 2019. Excelentíssimo senhor presidente, através da presente, encaminha a apreciação da Colém da Câmara o projeto de lei número 27 de 2019, que dispõe sobre o acréscimo de 2 vagas do emprego permanente de agente comunitário de saúde, ACS. Importante esclarecer que, o ciente do cenário atual que vivenciamos em relação às doenças de notificação compulsória e sabendo da atuação pertinente dos agentes comunitários de saúde na prevenção de doenças e promoção da saúde, seja por meio de ações domiciliares ou comunitárias, individuais ou coletivas, se configura de extrema necessidade o acréscimo de mais 2 vagas de agente comunitário de saúde,
ao quadro de empregos permanentes da Prefeitura Municipal, para assim garantir a manutenção do trabalho desenvolvido e a maior cobertura e efetividade deste. Enfim, por todo o exposto, submetemos o presente projeto de lei para apreciação da Colônia da Câmara, contando com a compreensão dos nobres edis para aprovação da prositura. Atenciosamente, Dr. Elcio Banutti Barreto, Prefeito Municipal, ao excelentíssimo senhor Vanderlei Giovanuzzi, Presidente da Câmara Municipal de Arealva. Projeto de lei de número 27, de 30 de maio de 2019. Acrescenta vagas de emprego permanentes e dá outras providências. Artigo 1. Fica acrescentado, passando a fazer parte do anexo 2, empregos permanentes da Lei Municipal número 1572, de 3 de abril de 2009, mais 2 vagas de emprego permanentes de agente comunitário de saúde. Artigo 2. Os vencimentos, carga horária, direitos e obrigações ficam estabelecidos conforme a legislação de número 1861, de 2 de junho de 2011. Artigo 3. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Arealva, 30 de maio de 2019. Dr. Elcio Banutti Barreto, Prefeito Municipal. Obrigado, Paulo. O projeto está em discussão. Projeto em votação. Vereador Mimi. Aprovado. Vereador Duzão. Aprovado. Vereador Paulo. Aprovado. Vereador Carlos. Aprovado. Vereadora Maria. Aprovado. Vereador Céfara. Vereador Erisaldo. Vereador Nilton. Declaro aprovado em primeira discussão o projeto de lei de número 27, de 30 de maio de 2019. Gostaria de pedir ao primeiro secretário, vereador Carlos, para que faça a leitura da mensagem do Legislativo de número 7 de 2019 e do projeto de lei de número 28, de 29 de maio de 2019, de autoria dos vereadores Céfara Faria e Nilton Cardoso, que institui o Plano Municipal de Arborização Urbana de Arealva e dá outras providências. Mensagem do Legislativo número 7 de 2019. Excelentíssimo senhor presidente e nobres vereadores. Pelo presente, encaminho a necessária apreciação e aprovação da Colônia da Câmara o projeto de lei número 28, que institui o Plano Municipal de Arborização Urbana de Arealva e dá outras providências. Justificativa. A arborização urbana é um fator essencial de melhoria da qualidade de vida urbana e uma necessidade ambiental. As árvores contribuem para o controle da poluição, pela absorção de poeiras e gases tóxicos, para a melhoria do microclima, por meio do sombreamento e da redução da velocidade do vento, para o amortecimento de ruídos, para a redução das enchentes, pelo controle de infiltração da água no solo e para a conservação da biodiversidade, pela formação de corredores urbanos para avifauna e outros animais. As árvores também têm importante função estética. Projetos paisagísticos planejados em harmonia com o conjunto urbanístico podem amenizar a paisagem e contribuir para a redução do estresse dos habitantes da cidade. Além disso, a arborização urbana pode contribuir para a captura de gás carbônico e redução do efeito estufa. A arborização das cidades deve fazer parte da política urbana, o cargo do poder público municipal. Conforme determina a Constituição Federal, artigo 182, a política de desenvolvimento urbano executada pelo Poder Público Municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. O Estatuto da Cidade, Lei nº 10.257, de 2001, preceitua que, para alcançar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade, a política urbana deve pautar-se por diretrizes que visem, entre outros aspectos, o controle da degradação ambiental e a proteção, a preservação e a recuperação do meio ambiente natural e construído, do patrimônio cultural, histórico, artístico, paisagístico e arqueológico. Artigo 2º, inciso 6º, G e 12º. Destarte,
Consideramos da maior relevância que esse aspecto seja incluído no processo de planejamento das cidades. Ressalte-se que a arborização pode trazer inúmeros benefícios para a paisagem urbana, mas também deve ser objeto de planejamento prévio, que a torne compatível com a implantação dos equipamentos e serviços urbanos. Esse plano poderá, por exemplo, evitar o uso de espécies inadequadas de determinados logradouros públicos e harmonizar o plantio de árvores com a implantação das redes elétricas. O plano de arborização urbana tem por fim orientar as prefeituras municipais nos projetos de plantio e manutenção das árvores na cidade. Diante do exposto e pela importância, oportunidade e relevância do tema, solicito aos nobres pares a aprovação desta propositura. Câmara Municipal de Arealva, 29 de maio de 2019, Séfora Faria Martins, vereadora, Newton César Cardoso, vereador. Ao excelentíssimo senhor Vanderlei Giovanuzzi, digníssimo presidente da Câmara Municipal. Projeto de lei número 28, de 29 de maio de 2019, autoria dos vereadores Séfora Faria Martins e Newton César Cardoso. Institui o Plano Municipal de Arborização Urbana de Arealva e dá outras providências. Artigo 1º. Esta lei institui o Plano Municipal de Arborização Urbana de Arealva, São Paulo. Capítulo 1º do Plano de Arborização Urbana. Artigo 2º. Fica instituído o Plano de Arborização Urbana de Arealva, instrumento de planejamento municipal para a implantação da política de plantio, preservação, manejo e expansão da arborização da área urbana do município. Capítulo 2º, dos objetivos do Plano Municipal de Arborização Urbana. Artigo 3º. Constitui objetivos do Plano Municipal de Arborização. Inciso 1º. Definir as diretrizes de planejamento, implementação e manejo da arborização urbana. 2º. Promover a arborização como instrumento de desenvolvimento urbano. 3º. Implementar e manter a arborização urbana visando a melhoria da qualidade de vida e ao equilíbrio ambiental. 4º. Estabelecer critérios de monitoramento dos órgãos públicos e privados cujas atividades tenham reflexos na arborização urbana. 5. Integrar e envolver a população, com vistas à manutenção e à preservação da arborização urbana. Artigo 4º. A implementação do Plano Municipal de Arborização Urbana de Arealva ficará a cargo da Diretoria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, nas questões relativas à elaboração, análise e implantação de projetos, execução e manejo do trabalho com equipe especializada. Parágrafo único. Caberá à Diretoria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente estabelecer planos sistemáticos de rearborização, realizando revisão e monitoramento periódicos, visando a reposição das mudas mortas. Artigo 5º. A Diretoria Municipal de Obras deverá prever a arborização conforme o planejamento elaborado e analisado pela Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente na execução do plantio e cuidados necessários às mudas. Capítulo 8º, das definições. Artigo 6º. Para os fins previstos nesta lei, entende-se por: inciso 1º, arborização urbana, o conjunto de exemplares arbóreos que compõem a vegetação localizada em logradouros públicos, sendo considerada bem de interesse comum. Inciso 2º, manejo, as intervenções aplicadas à arborização mediante o uso de técnicas específicas com o objetivo de mantê-la, conservá-la e adequá-la ao ambiente. 3º, das espécies a serem plantadas. Fica a Diretoria do Meio Ambiente junto ao órgão necessário o estudo das espécies a serem plantadas nas ruas, avenidas e praças municipais de Arealva, assim evitando qualquer tipo de dano em calçadas, residências e fiações instaladas no município. 4º, das podas. Mediante uma avaliação técnica, irá ser feita a poda leve, mediana ou total, quando necessária pela Prefeitura Municipal de Arealva e quando necessário pela concessionária de energia elétrica ou suas terceirizadas, bem como de empresas técnicas terceirizadas. Parágrafo 1º. Quando a poda se estabelecer em 100% imediatamente, deverá ser feito o plantio de outra muda no mesmo local ou em outra área pública, com ciência da Diretoria de Agricultura e Meio Ambiente. Parágrafo 2º.
A poda deverá ser requerida no prédio da Prefeitura mediante o requerimento direcionado à Diretoria da Agricultura e Meio Ambiente, onde as diretorias passarão a ordem da poda para o coordenador de obras do município, o qual designará os funcionários habilitados para tal realização. Parágrafo 3º. Os funcionários que irão realizar as podas deverão estar preparados tecnicamente e habilitados para tal tarefa com a apresentação do certificado do curso Capacitação NR31 e NR12. Segurança nos trabalhos de poda e abate de árvores. Curso presencial, não podendo ser à distância, ensino à distância, e ou cursos online. Capítulo 5º da participação da população no trato da arborização. Artigo 7º. A Diretoria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente deverá desenvolver programas de educação ambiental através de palestras nas escolas, esclarecimentos no jornal local e redes sociais, objetivando: inciso 1º, informar e sensibilizar a comunidade sobre a importância da preservação e manutenção da arborização urbana. Inciso 2º, reduzir as depredações relacionadas a danos à vegetação. Inciso 3º, poda total defronte suas residências sem a reposição de nova muda. 4º, enfatizar aos alunos da rede pública municipal a importância de ter uma árvore na calçada de sua residência e suas utilidades. Artigo 8º. As mudas para plantio deverão atender às especificações de um técnico junto com a Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente. Artigo 9º. As mudas deverão ser plantadas no alinhamento das demais árvores do passeio, quando as mesmas forem existentes e forem obedecidas as seguintes distâncias mínimas entre as árvores e os elementos urbanos estabelecidos pela Secretaria da Agricultura e do Meio Ambiente. Artigo 10º. Nos canteiros e avenidas em que as raízes das árvores estiverem aflorando, além de seus limites, deverá, mediante orientação técnica da Diretoria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, o coordenador de obras executarem o serviço. Inciso 1º. Proceder à supressão nos casos em que ofereçam risco à segurança e de desmoronamento, hipótese em que se faz obrigatório o replantio de outra espécie a ser indicada pela Diretoria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente no prazo de 30 dias. Artigo 11º. Após a implantação da arborização, será indispensável a vistoria periódica para a realização dos seguintes trabalhos de manejo e conservação. Inciso 1º. A muda plantada deverá receber irrigação necessária ao seu desenvolvimento até que a mesma esteja completamente desenvolvida. Inciso 2º. A critério técnico, a muda poderá receber adubação orgânica suplementar por deposição em seu entorno. Deverão ser eliminadas brotações laterais, principalmente basais, evitando a competição com os ramos da copa por nutrientes. Inciso 3º. Em caso de morte ou supressão de árvore plantada, a mesma deverá ser reposta num prazo de até 30 dias. Artigo 12º. Esta lei entrará em vigor após 180 dias de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Câmara Municipal de Arialva, 29 de maio de 2019. Séfora Faria Martins, vereadora. Nilton César Cardoso, vereador. Obrigado, Carlos. O projeto está em discussão. Com a palavra, a vereadora Séfora. Boa noite a todos os vereadores, vereadora, a quem nos assiste, ao público aqui presente. Eu trago esse projeto hoje diante de um assunto tão importante que é o meio ambiente e da situação que se encontra hoje, né? Falando em âmbito mundial, a gente vê o quanto a nossa floresta amazônica hoje está devastada e se a gente não fizer aqui embaixo, não adianta a gente cobrar de quem está lá em cima. Então, esse projeto eu coloco hoje aqui, pensando aqui no nosso município. Antigamente, quando a gente era criança, a gente saía para brincar na rua, geralmente toda casa tinha 2 árvores, 3 árvores, que a gente sentava, sombra gostosa. Só que
por falta de tempo, vários moradores, os vizinhos, eles cortam para não varrer as folhas, mas aí ele para na sombra da gente, para na sombra do vizinho de cima. E não é só por isso, né? É diante os benefícios que traz para nós, para a população. Mas o trabalho que vai ter que ser feito, ele vai ter que começar pela prefeitura. Hoje o vereador Nilton saiu para dar uma volta para ver as podas que estão sendo feitas. Infelizmente, as podas estão sendo feitas tudo irregular, poda 100%, sem nenhuma reposição, sem nenhuma orientação para o morador. Então, eu acredito que vai ter que ser feito um trabalho com os funcionários primeiro. Igual eu coloco no projeto, não vai poder ser qualquer um para fazer a poda, né? A gente tem que pensar na segurança desse profissional, né? Não tem como eles trabalharem de qualquer jeito, da forma que é feito. A gente vê eles fazendo poda, me dá até arrepio quando eu passo e vejo em cima do caminhão, sem usar EPI nenhum. Tá? Falo isso porque eu já presenciei isso na rua do meu pai, eles fazendo uma poda perto de uma primária. Acho que o funcionário nem sabia o risco que ele estava correndo ali. Então, eu acredito que eles terão que passar por curso, não pode ser online, porque é a vida deles que vai estar ali. Então, esse projeto de arborização, ele vem para a melhoria da nossa cidade, pensando em nós, nos nossos filhos e nos nossos netos, e até mesmo na parte visual da nossa cidade. A gente entra aqui na avenida, a gente tem uma avenida linda aqui, quando a gente vem de Bauru. Só que, saindo ali na praia, a avenida não está tão bem cuidada como a avenida da entrada. A avenida da entrada está florida, está bonita. Eles plantaram várias árvores ali, colocaram bancos. Por que não fazer isso ali na avenida da praia, chegando até a praia, né? Fazendo todo aquele pedaço ali. E outra coisa é a conscientização, que nós vamos ter que fazer um trabalho também. Eu vou procurar a diretora de educação para pedir ajuda dela, para que a gente faça palestra nas escolas, pegando o pessoal ali da Casa da Lavoura, né? Juntamente com outras pessoas, tecnicamente, que possam falar, para mostrar para a criança a importância de ter lá em frente da sua casa uma árvore plantada, porque a criança vai levar para casa e vai cobrar do pai e da mãe. Não adianta a gente ficar falando aqui, porque o adulto ele vai escutar o filho lá em casa. Então, eu peço para os senhores vereadores a colaboração na aprovação do projeto. Se tiver alguma coisa que os senhores queiram acrescentar, a gente pode sentar, pode mudar. Eu conversei com o presidente, ele deu uma dica aqui, né, senhor presidente, a gente fez uma alteração, mas fiquem abertos se alguém achar que deve mudar alguma coisa, tá bom? Eu peço a colaboração de todos. O projeto em votação, eu acho interessante, né, vocês que são os autores, nós também, na medida que a gente for entrando em contato com o pessoal da diretoria Meio Ambiente, para que eles decidam por plantas de baixa, aquelas plantas que cidades têm utilizado para não pegar as árvores, né? E estabelecer, instruir eles, que não sei se eles têm essa instrução, acredito que tenha, mas enfatizar, reforçar as distâncias das luminárias, porque a iluminação pública nossa hoje é prejudicada. O pessoal planta árvores que tampam as lâmpadas, então fica tudo escuro embaixo, né? Mas,
pedir para acompanhar eles, para que eles... Certo. Bacana. Isso. O projeto está em votação. Vereador Newton. Vereador Erisvaldo. Vereadora Séfora. Vereadora Maria. Vereador Carlos. Aprovado. Vereador Paulo. Aprovado. Vereador Duzão. Aprovado. Vereador Mimi. Aprovado. Declaro aprovado, em primeira discussão, projeto de lei de número 28, de 29 de maio de 2019. Gostaria de deixar a palavra livre, senhores vereadores. Com a palavra, vereador Paulo. Esse projeto de arborização é interessante, né? As pessoas não cuidam das árvores na porta de casa. Hoje mesmo eu estava reclamando lá, eu estava limpando a frente da minha casa, e na minha casa não tem árvore. Tinha um caminhão de folha na porta da minha casa. Sobre queimada. Esses últimos dias a minha mãe estava adoentada, e é nessas horas que a gente sente mais quando é dentro da casa da gente, quando é com a gente. Respirando mal, lá dentro do hospital, com oxigênio, e o cheiro de fumaça entrava dentro do quarto do hospital. E vendo pela internet, a gente vê um monte de gente postando, queimada em Jacuba, queimada em Santa Isabel, queimada no São Pedro. Agora, essa época do ano, salvo esses últimos dias que choveu, é uma época seca, uma época que fica com uma estiagem longa, e aumenta, por causa do frio, aumenta o problema respiratório, e o povo deliberadamente queimando. Você passa, esses dias eu andei muito pela cidade, e passava e via a pessoa descaradamente, gente juntando folha na porta de casa, atacando fogo. Então é uma coisa assim, que as pessoas não se importam, fazem isso assim, dentro da cidade, prejudicando a todos, né? Inclusive ela mesma. Então, isso precisa ser feito, precisa ser feita uma fiscalização. Alguém precisa ver isso, porque não pode acontecer. Não pode. Tanto queimada rural, quanto essa queimada dentro da cidade. Não pode ter. Muita gente reclamando, muita gente doente. Agora, nós estamos com uma superlotação de problema respiratório por causa do inverno. Posso? Claro. Só, eu tenho um projeto, uma lei de minha autoria que foi aprovada na Câmara, proibindo a queimada no município de Arealva, tá? Foi sancionada, ela está em vigor. Então, essa lei precisa ser posta em prática. Precisa, porque, olha, melhor ainda, se existe a lei, essa lei tem que ser cumprida. Porque eu estou vendo as pessoas doentes, eu trabalho na Santa Casa, agora é uma época difícil, frio e tempo seco. Estou com uma quantidade de pessoas internadas, de idosos, todos com problema respiratório. Não, agora mudou, né? Então a gente está preocupado com a dengue, o foco muda. Sai a dengue de cena, entra a gripe, entra problema respiratório. Então, a cidade vai ficar doente. Isso aumenta gasto com medicamento, com a saúde. Então, precisa ser feito alguma coisa. Tá bom? Então já, Maria falando, telefone 193 para denúncia. E mesmo assim, vai lá na prefeitura, ou liga para a polícia. Liga para a polícia, 190, porque isso é crime, é 190 também, para ligar para resolver isso, para sanar o problema. Obrigado. Com a palavra, a vereadora Séfora. Eu vou aproveitar, não poderia deixar passar essa da queimada que você disse agora. Realmente a lei existe, a lei é de autoria do Carlos, de Antônio, se eu não me engano, 2014. Só que
Se é para cobrar, vamos cobrar. Essa lei, ela não é colocada em prática porque muitas vezes já passei em frente à garagem municipal e eles estão tacando fogo lá na garagem. Então, como que a gente vai cobrar do morador se o funcionário vai lá e taca fogo lá na garagem? Já passei várias vezes lá e estão tacando fogo. Perto da escola, perto da Santa Casa, porque vai lá. Você entendeu? Tem um monte de terreno aí, ó, mas que o dono, coitado, aconteceu isso, aconteceu aquilo, não quero saber o que aconteceu com ele, eu quero que coloque a lei em prática. Existe a lei? Tem que ser cumprida? Tem que ser cumprida. Vamos lá, vamos cumprir. Quem vai fiscalizar? Não sei. Isso aí é a ordem do executivo, que vem lá de cima. A lei foi feita, tem que pôr em prática. Um assunto que é polêmico, alguns moradores me procuraram ao redor da praça a respeito da... Como que eu vou falar? Olha, seria uma palavra... A bagunça que está acontecendo nos finais de semana no posto de gasolina aqui da praça. O posto do Caride. Gente, eu passei ali, pela câmera, acho que dá para ver. Vanderlei, eu fiquei com dó das pessoas que moram ali. Era 1h da manhã, estava uma bagunça tão grande, um som tão alto, e é assim, ó, um carro lá em cima, outro aqui embaixo, então a polícia passa, todo mundo abaixa, aí não é feito nada. Ah, mas o jovem não tem onde se divertir. O problema também não é meu, não é do morador que está ali. Não é do morador que trabalhou o dia inteiro, quer descansar 1h da manhã, e tem bastante idoso ali. Né? Então, eu acredito que nós, vereadores, devemos se juntar e procurar o proprietário para a gente conversar, para a gente chegar a uma solução juntos, para que isso não continue acontecendo. Tem a praia, quem quer escutar som alto, vai lá na praia, então, escutar lá. Né? E um tipo de música vulgar que eles escutam ali, o morador está assim, sem saber o que fazer. Ele falou, trabalhei minha vida inteira, construí a minha casa, e eu estou seriamente pensando em mudar daqui. Porque não tem condições. Aí deu certo que no sábado eu cheguei tarde, e nós passamos ali, realmente estava uma vergonha. Né? De menor bebendo, está precisando de fiscalização. E assim, a gente precisa pensar na lei do som. Eu acredito, o Carlos, eu não sei se você chegou. Foi o Vanderlei Rissato ou foi você? Não lembro. Foi aprovado? Ela foi e depois foi vetada. Que ano foi? 2014, né? 2014? Então, é troca de favores. Devia ser do Paulo Padanossi, que na época era o prefeito. Não aprovou, não sancionou a lei devido a algum favor. Só pode ser isso, não tem outra explicação, porque é uma lei que precisava já ter passado na casa. Né? Aí a gente aprova aqui e veta lá. Então, eu gostaria da gente sentar, conversar e chegar a uma conclusão do que a gente pode fazer para os moradores daqui. Tá? Muito obrigada. Com a palavra, vereador Carlos. Boa noite, senhor presidente Vanderlei Giovanuzzi. Boa noite aos senhores vereadores, senhoras vereadoras. Boa noite ao nosso público presente, nossos funcionários, a quem nos acompanha através do site oficial. Durante esses dias aí, a gente teve algumas atividades aí extra, e a gente tem que também lembrar. Eu tive a oportunidade, eu fui convidado há uns dias atrás para ser um dos palestrantes lá no workshop da Comissão de Estudos da Polícia Militar. Essa comissão ela foi montada para discutir a questão salarial da Polícia Militar do Estado de São Paulo.
E interessante que eu fiquei feliz em poder participar na data, que foi acho que dia 18 de maio agora. Teve presente lá o Major Meca, que é deputado estadual. O Coronel Tadeu era para estar presente, que é deputado federal, não teve devido à agenda. Mas foi um evento importante ali na cidade de Bauru. E também, esses dias, eu tive a grata surpresa lá e me convidaram para participar de uma reunião com o deputado federal da nossa região aqui, que é o Rodrigo Agostinho. E nós apresentamos lá, junto a ele, o projeto 3R, que é o projeto que cuida dos dependentes químicos, que é um projeto muito bonito que existe aqui no nosso município de Arialva. E ele também precisa de ajuda, assim como as outras entidades. A gente fala na questão das entidades, todas elas não conseguem sobreviver sem apoio da população. Infelizmente, às vezes a gente, eu olho, logicamente, às vezes eu olho, por exemplo, a Vila Vicentina, a gente fica com pena lá, que sabe do sofrimento que eles têm para conseguir recursos também para que as portas lá fiquem abertas. Né? E Deus o livre guarde, eu fico pensando, né? Quem sabe um dia de amanhã, a gente não sabe o nosso destino. Eu não sei meu destino. Né? Quem sabe se amanhã ou depois, nós não vou ser surpreendido, né, de ter que ficar ali. Então a gente tem que torcer para que as portas lá fiquem abertas, porque a gente, se caso acontecer de lá, seja bem recepcionado como as pessoas de lá hoje são. E o projeto 3E, temos a Santa Casa, né, que é feito aí um evento para ajudá-los. Hoje está sendo feito junto para a PAI. A gente fica feliz pela população poder dar esse apoio a essas entidades. E o projeto 3R, ele também não foge dessa regra. Tem 18, 19 internos lá. Né? Então, foi um grupo de pessoas cristãs que fundaram esse projeto, e eles cuidam de dependentes químicos. E as pessoas vêm ali, e se vocês tiverem a oportunidade, façam uma visita lá. Eu tenho certeza que vocês serão bem recebidos e vocês vão ver a quantidade de pessoas que realmente precisa do apoio nosso, como pessoa, como humano. Não estão falando como político, não, porque isso aqui passa na nossa vida. Nós estamos falando de alguma coisa que nós temos que pensar para socorrer essas vítimas. É da sociedade, é do mundo que nós estamos vivendo, sabe? E a pessoa entra num mundo que não tem saída. Eles perdem tudo, família, tudo que você imaginar. E depois, um cidadão foi na igreja esses dias, ele deu um testemunho, e eu fiquei pensando, olha só, ele falou assim, que ele foi recebido ali no instituto, ele ficou 6 meses lá, graças a Deus ele está liberto, esse cidadão. E ele disse assim, que a primeira coisa que ele recebeu, e que ele chorou, foi receber um abraço do Alemário. Você acredita nisso? Que ele não tinha da família dele, de tanto que ele deixou, né, a vida dele se transformou, ele ficou uma pessoa que estava lá jogada às traças, porque ninguém queria ele, nem a própria família. E ele chegou lá, ele recebeu um abraço, e desse abraço, ele chorou na hora. Então, nós tivemos lá, conversamos com o Rodrigo Agostinho, todos nós sabemos a dificuldade que é para arrumar recurso, né? E nós sabemos que todo mundo eles não vão ajudar. Um ou outro eles vão, mas todo mundo não. Mas foi plantada uma semente. Vamos torcer para que dê certo? Pois não. Esse projeto ele foi denominado de utilidade pública. Nós votamos isso. Né? Nós votamos isso. Por que ele não recebe um apoio da prefeitura? Por quê? O que está faltando para ele receber? Porque eu sei que faltam profissionais lá para como é que eu posso dizer? Para normatizar o tratamento. Né? São dúvidas que eu convivo muito com eles, porque eles se apresentam lá na Santa Casa. Por que eles não têm? O que está faltando? Conversei com o prefeito na semana passada, Dr. Elcio, até falei para ele a respeito dessa situação, da gente, se há a possibilidade dele mandar uma subvenção, enviar uma subvenção, que a gente aprova aqui, normalmente todo início de ano,
A subvenção para Paz, Santa Casa, Vila Vicentina, antigamente a gente enviava para a terceira idade, mas depois municipalizou ali, então não há mais necessidade. Ele pediu para a diretora da social, a Sheila, para a Sheila analisar o caso. Eles estão com 2 anos de CNPJ agora. Então, um dos casos era que era uma entidade nova, né? E o outro caso, eu comecei a fazer um estudo aí, para a gente ver. Eu não sei, eu vi o prefeito baixou um decreto, não sei se foi ontem, essa semana, não sei onde que foi ali, e no decreto está marcado lá que a entidade tem que ter 5 anos de existência. Então, se tiver que ter 5 anos, cá entre nós. E isso daí provém de uma lei federal, porque eu estive olhando também, agora à tarde, eu estive analisando, e vem de uma lei federal que fala a respeito disso. Se realmente isso daí for real, infelizmente vai demorar um pouco para a gente conseguir esse recurso para a entidade. Será que não mandaria, cederia profissionais para ir lá? Porque lá é carente de profissionais. É carente. Não tem profissional de saúde lá dentro. É. Uma coisa que eu sempre questionei. Eu falei que precisava ter um profissional de saúde ali dentro, que poderia ser cedido pela prefeitura, já que não pode dar subvenção, a prefeitura está cedendo um funcionário, talvez não um período integral, mas que passe uma visita, ver como é que está o andamento, como é que está sendo administrado esses medicamentos, como é que está sendo esse convívio social. Porque 19 pessoas, vamos colocar assim, um histórico de vícios e outras coisas, tem que ser monitorizado. Com certeza. É uma coisa muito bonito o projeto, porque nós, se a gente for analisar, nós não temos para onde mandar. Arealva, cada cidade tem que cuidar do seu alcoolista, do seu viciado. Agora é assim. Então, para você conseguir uma vaga, vamos supor, no Teresa Perlati, você tem que ter um caso extremo. Você tem que ter um caso extremo para conseguir essa vaga. Então, se você tem uma pessoa que tem uma família que tem um ente familiar com problema de drogas ou alcoolismo, que é muito grave também, nós temos a sorte de ter essa clínica, de poder abrigar ali. Então, realmente, ela é de muita importância, porque tem lugares que não tem. Bauru não consegue administrar mais nada lá, não tem espaço de tanto que tem, porque virou uma praga. Droga virou uma coisa assim absurda. O número de usuários de vários tipos de drogas. Então, não tem. Então, teria que voltar o olho para esse lugar mesmo. Se não tem como mandar subvenção, talvez mandar funcionários, tanto enfermeiro, CD psicólogo, o serviço social para estar ali. Tem algumas pessoas, alguns profissionais que fazem esse serviço voluntários lá, né? Eu sei que vem de outras cidades, inclusive, mas que não supre. Entendeu? Como que uma psicóloga vem uma vez, não supre. Precisa de um acompanhamento ali para essa melhora ser mais rápida e eficaz dessas pessoas. Conheci vários desses moradores do lugar que estão vivendo ali, que têm vontade, mas não basta só vontade, tem que ter o profissional para ajudar. Se não tiver esse profissional para auxiliar nesse tratamento, não tiver o psicólogo, o serviço social, o setor de enfermagem, que é para fiscalizar, porque não adianta nada ele ter um monte de calmante lá e ele não saber como tomar isso. Porque a pessoa, quando está em surto ou debilitada lá, não vai saber tomar o medicamento. Então, precisa ter esses profissionais lá para o andamento ser certinho e ter a cura, a melhora, e essa pessoa poder voltar para a sociedade. É interessante que quando foi criado esse projeto, ele está instalado aqui no município basicamente há 4 anos, né? E há 2 ele está legalizado com CNPJ, tudo certinho. Vocês não têm ideia da quantidade de gente que já se recuperou na clínica, nesse local. E o interessante é que não se cobra um centavo para as pessoas que vão ser tratadas ali. Então, o que a gente fala, né? Os olhos nossos, né? A gente tem que olhar com olhos, tipo assim, nós vamos dar com uma mão e a outra não pode saber que foi feito e ponto final. Não adianta falar, eu vou fazer isso aqui e ficar depois falando, né? Nós temos que, às vezes, ajudar e esquecer que nós ajudamos, até para ter o efeito positivo para a nossa vida. Então, eu creio que,
se alguém quiser fazer uma visita lá, por favor, faça uma visita, tá? É importante. Nós sabemos da dificuldade das pessoas que entram nessa vida. Para sair é só Jesus, tá? Eu agradeço a oportunidade. Obrigado a todos. Obrigado, presidente. Fique com Deus. Abraço. Eu vou fazer só uma observação. Além das leis municipais, que ela vem para reforçar o que já existe, no caso da sua lei, existe uma lei federal. E no caso do som, também existe uma lei federal. Então, nós temos dois mecanismos aí de fiscalização. Com relação ao som, o pessoal tem me procurado. Não foi uma pessoa, são várias pessoas. E a gente explica para as pessoas que não existe crime sem vítima, né? Então, a questão do som, a pessoa tem que se manifestar. Ela tem que ser a vítima, né? O vizinho liga o rádio nas alturas lá, tem que ter o vizinho para fazer a representação. Muitas das vezes a pessoa não faz por medo de represália, por não fazer inimizade com o vizinho. Então, ele chama a polícia passa, pede para baixar, vai embora com a viatura, o pessoal ergue de novo o som. Então, assim, é questão de esclarecimento. A gente precisa, à medida que as pessoas vão procurando a gente tem que esclarecer elas dos direitos delas, né? Se a pessoa tem medo, junta aí 3, 4 vizinhos e faz um boletim de ocorrência e representa, né? Tem que fazer a representação, senão não resolve. A questão das queimadas também é uma questão que cai no 190 da polícia inúmeras chamadas de queimadas, né? Só que a pessoa também não aparece para representar. São pouquíssimas pessoas que vão lá e falam, olha, eu sou fulano de tal, quero fazer um boletim de ocorrência, que meu vizinho aqui está queimando lixo, tá, né? Então fica uma questão difícil. Tem a lei municipal, que eu não tenho conhecimento dessa lei, mas ela é uma aplicação de multa, seria isso? Tá. E tem a questão criminal também na esfera federal, na lei federal. Dr. Cláudio, convidei o Dr. Cláudio hoje para participar de uma conversa conosco. Nós temos um problema dos loteamentos. E ele vai explicar para nós qual é a estratégia para a gente regularizar a questão dos loteamentos que já foram aprovados por essa Câmara. Então, Dr. Cláudio, se o senhor quiser fazer uso da palavra, é de suma importância, porque a gente vai ter que passar projetos aqui para regularizar essa situação. Inclusive, senhora Carla. Vamos lá. Alô. Boa noite a todos. Boa noite. A questão que o senhor presidente da Câmara comentou com a gente, e aí nós falamos com o prefeito também, é que a Câmara foi citada em 2 procedimentos de abertura de processos feitos pelo Ministério Público, curador do urbanismo, e que representou o Procurador-Geral do Estado, e esse abriu procedimento em relação a algumas leis do município de Arealva, que promoveram a expansão do perímetro urbano e que essas leis seriam inconstitucionais, ou seriam ilegais. Mas, em princípio, essa é uma questão que pode parecer complexa, e o que eu agradeço a anuência do senhor por poder vir aqui, é que é um caminho possível ser feito pela cidade e de estabelecer o padrão novo para a cidade. O grande elemento que o Ministério Público identificou como falho é a falta de audiência pública na elaboração dessas leis. Isso acontece porque na Constituição Federal, os artigos 182 e 183, nós temos a política urbana. E dentro desses artigos, no artigo 182, parágrafo 1º especificamente, nós temos que o plano diretor, nos municípios que têm população acima de 20 mil habitantes, ele é obrigatório. Nos que têm população abaixo de 20 mil habitantes, ele não é obrigatório, mas isso não tira do município o poder de legislar sobre a urbanização. E esse artigo 182 da Constituição Federal,
ele dá ao município, que é um ente da federação, nós temos a União, temos os estados e temos os municípios. Então, dentro da estrutura político-administrativa nacional, o município é tão importante e tão respeitável quanto o estado e tanto quanto a União. Acontece que, por sermos municípios e sermos menores, nós não temos essa percepção do nosso poder político e jurídico em relação a definir o uso e ocupação, zoneamento e parcelamento da área do município. E esse artigo 182, ele dá para o município, na discussão dessas questões urbanísticas, status, que a gente chama de status constitucional. Quando vocês, vereadores, quando o município legisla sobre o zoneamento urbano, o uso e ocupação do solo urbano, o município tem poder constitucional equivalente ao Senado e à Câmara, ou seja, ao Congresso Nacional. E esse poder, ele é muito grande, porque cada um de nós, municípios, é quem tem sim que saber, através da Câmara dos Vereadores e através do Executivo, ou seja, os cidadãos eleitos pelo povo daquela localidade para cuidar da gestão deles, da democracia representativa, o município tem poder para discutir com a sociedade o que naquela sociedade é melhor. O que é interessante e melhor para vocês em Arealva não é o melhor nem o mais interessante para quem mora nos Lençóis Maranhenses ou para quem mora na Serra Gaúcha. Cada população de cada lugar sabe da sua história e das suas características e decide. Porém, esse artigo 182 da Constituição, ele foi regulamentado através de uma lei que veio em 2001, dia 10 de julho de 2001, a Lei 10.257, que é conhecido como Estatuto da Cidade. O Estatuto da Cidade, então, é a lei que regulamenta esses dois artigos da Constituição, e é bastante extenso, bastante importante, e no artigo 2º, que traz os princípios gerais dessa lei, o inciso 2º fala da participação popular. É nesse aspecto que o Ministério Público entende que quando Arealva legislou várias leis de expansão do perímetro urbano, relativas a loteamentos aprovados na Câmara, em relação a este aspecto, o Ministério Público identificou que o município de Arealva não obedeceu à lei do Estatuto da Cidade e, consequentemente, os princípios básicos da Constituição. É por causa desse detalhe. Eu chamo bastante atenção para isso daí, para que ninguém pense ou fale que o Ministério Público, ele achou que vocês, município de Arealva, não têm o poder de fazer o que fizeram, ou que vocês fizeram algum conteúdo obrigatoriamente errado. A primeira coisa que ele entende é, vocês não seguiram a lei para fazer a lei. E qual o elemento que não foi seguido? Participação e discussão popular. Por conta disso, o procedimento foi instaurado, o procurador geral do Estado de São Paulo, ele entrou com esse pedido no Poder Judiciário, o Poder Judiciário encaminhou para vocês, já chegaram 3 ou 4? 3 procedimentos. E eles dão um prazo. O ano passado, 13. E eles dão os prazos para se manifestar. E eu acho bastante pertinente, eles são extremamente respeitosos em termos de conceder o prazo para se manifestar e dar possibilidade de manifestação, para que, em obtendo informações que o Poder Judiciário entenda que o município fez o que podia ter feito, ele mesmo entende que não é motivo para aceitar essa ação. Se porventura já tem procedimento que aceitou essa ação, a minha sugestão é que o município resolva isso de maneira bastante simples. A primeira etapa é criar uma legislação que o Poder Legislativo regulamente sobre a realização de audiências públicas no município de Arealva. Estabelecem como é que são as normas de publicidade dessas audiências, como elas são chamadas, conduzidas, os assuntos pertinentes dela. E essas audiências, essa lei é uma coisa que na próxima sessão dá para ser discutido já, para trazer para vocês em votação. A doutora entrou em contato com o doutor Henrique, inclusive, para falar... Já discuti mais, Isso. Então está tendo esse diálogo entre a assessoria jurídica da Câmara com a assessoria jurídica do Executivo, para fazermos uma legislação municipal que trate sobre isso. Aí
o que eu tenho de experiência profissional, a gente chama audiências públicas, realiza as audiências públicas para comunicar e saber da população sobre essas expansões. O Supremo Tribunal Federal, ele entende que a audiência pública se realiza para participação popular, mas não é o povo quem decide. Se o povo se reúne numa audiência pública e porventura aparecem 10 ou 100 ou 200 pessoas, e elas são todas a favor, elas são todas contra, ou elas são o que elas quiserem, o Supremo Tribunal Federal entende que a audiência pública era para dar publicidade à população e para ouvir manifestações da população. Porém, quem tem poder para decidir continua sendo o poder legislativo eleito pelo povo. Então isso é importante porque em Bauru, por exemplo, periodicamente, quando ocorrem algumas audiências públicas, determinados segmentos enchem pessoas em ônibus, trazem 200, 300, 500 pessoas, enche a frente da Câmara dos Vereadores de gente, e as pessoas ficam preocupadas achando que aquilo ali vai determinar o comportamento da Câmara. Como em todo lugar, a Câmara se comporta conforme a sua percepção política do fato e dos envolvidos no fato. A Câmara muitas vezes fala, não é porque tem 500 pessoas berrando na porta da Câmara que ela vai obedecer aquelas 500 pessoas, porque elas não são a população toda que a Câmara representa. Então, o Supremo entende que a audiência pública é para dar comunicação e para a população se manifestar, mas não é a população quem decide. Em síntese, ouvido isso, vocês têm mais algumas questões a analisar. Dentro da política do Estatuto da Cidade, nós temos que definir ou entender algumas áreas de expansão urbana. Por quê? Porque todos têm direito à cidade sustentável, todos têm direito ao uso e ocupação do solo correto, com segurança, com saúde, com condições de ter atendimento de saneamento básico, de água, de esgoto, coleta de lixo, áreas verdes, áreas institucionais, prestação dos instrumentos e serviços públicos. E existem algumas propostas de expansão urbana que foram aprovadas, que de repente não estão sequer implantadas e que estão a 5, 3, 5, 10, 15, 20 quilômetros do centro da cidade. Então, uma outra coisa, uma vez tendo isso discutido na Câmara, também discutir sobre algumas exigências que devem ser feitas para essas expansões urbanas. Algumas delas já são irreversíveis. E eu estou falando de expansões urbanas regulares. As irregulares, como eu já citei na última vez que eu estive aqui, tipo Taquaro Sul, Náutico Clube, Capivara 1, 2, Alvorada Clube dos 20, essas entram em outra situação jurídica, que é a regularização fundiária, é uma outra situação que vai poder regularizar. Todos que forem implantados antes de 22 de dezembro de 2016 poderão ser regularizados. Isso está em discussão, está acontecendo. Então, esses outros casos são leis que podem ter sido já implantados, os loteamentos, ou podem não ter sido implantados. Aí vocês vão poder fazer um filtro em que, nos lugares onde, porventura, tenha sido aprovada a lei de expansão urbana, onde não tenha feito nenhuma implantação, onde seja bem distante da malha urbana, onde vocês entendam que é o interesse do empreendedor fazer aquilo, mas para a municipalidade isso gera um risco grande de ter que cuidar da manutenção disso daqui a 5, 10, 15, 20 anos, vocês vão poder ponderar sobre isso também. Ou exigir mais, estabelecemos juntos regras que exijam mais de quem pretende fazer isso. Por quê? O Código Civil do Brasil era de 1916, ele tinha um princípio bastante individualista e privado, particular. A ideia do Código Civil de 1916 era: a minha terra é minha, eu faço o que eu quiser com ela. Ao longo do século XX, com a grande expansão demográfica, a grande expansão urbana, a grande expansão industrial, esse conceito de a minha terra é minha, eu faço o que eu quero, foi sendo substituído por a minha terra é minha, mas eu tenho que obedecer regras que não dificultem e não atrapalhem a vida de todos. Por exemplo, você não pode desmatar tudo que você tem sobre a tua área, é tua, mas o interesse no meio ambiente ecologicamente equilibrado é de todos e uma necessidade da humanidade. Você tem lotes na cidade, aí você opta por construir determinados tipos de atividades. Tá bom, mas aqui na região central, como a vereadora comentou, pelo que eu vi que estava ali fora, sobre o barulho perto de um posto de gasolina, né? Foi a senhora que comentou?
ela estava exatamente falando isso, que alguns cidadãos estão num certo horário provocando grande problema para o sossego dos outros. No direito de vizinhança são 3 regras básicas: segurança, sossego e saúde. Então, mas não é vizinho, mas ele está numa vizinhança e está provocando esse incômodo. Então as pessoas não têm direito de, fazendo o que as faz feliz, trazer prejuízo à segurança, o sossego e a saúde dos outros à sua volta. Como aconteceu em Agudos, que houve necessidade de intervenção do poder público para um senhor no centro da cidade que tinha uma casa com toneladas de lixo lá dentro. Não é um direito das pessoas fazer isso. Mas esse conceito de que não é um direito das pessoas fazer isso foi crescendo ao longo do século XX. A nossa Constituição fortaleceu isso, a gente chama isso de função social da propriedade. O dono pode fazer o que quer na sua propriedade, cumprindo uma função social. No município, quem dita a função social? A legislação urbanística que o município cria. Então isso é muito importante. O município cria a legislação que estabelece o que é função social da propriedade dentro daquele município. E é isso que essa discussão vai ser feita e, na essência, regulamentando a questão das audiências públicas, realizando audiências públicas, ouvindo a população e a Câmara analisando de maneira fundamentada para votar, ela pode ratificar ou retificar cada uma desses projetos, dessas leis aprovadas. Se elas seguirem os trâmites previstos na legislação, ao retificar isso dentro da solenidade prevista na lei, eu entendo que, como já aconteceu em vários lugares, formaliza, encaminha para o Poder Judiciário e, como a gente fala juridicamente, a ação perde o objeto. O que o Ministério Público apontou de falha e o Poder Judiciário está querendo saber se houve falha ou não, ou está até no meio do processo analisando, ele vai ver que o município avaliou, adequou legalmente aquilo, fez o procedimento que a lei maior manda e regularizou o problema. Mandou, eles param com a discussão. Porque não há, né, óbvio que eu não tenho procuração para falar em nome do Ministério Público nem do Estado, mas jurisprudencialmente há várias manifestações de todos os tribunais, não há nenhum interesse de um ente do Poder Judiciário, de um representante ou de um tribunal, em questionar o que é de competência exclusiva de um outro ente da federação, no caso do Poder Legislativo ou do Poder Executivo na escala municipal. Fazendo isso, é um caminho. Chama atenção que é importante em termos didáticos. Regulamenta essa legislação, realiza audiências e começamos a dar um passo na história de Arealva de trazer a população para discutir os projetos de expansão urbana. Porque a minha percepção como cidadão que vive em Bauru, Arealva, vou repetir mais uma vez, é uma cidade de primeiro mundo. Por mais que vocês vejam seus defeitos, vocês têm uma qualidade de vida e uma assistência do poder público ao cidadão muito superior ao que se encontra em outras cidades de maior porte. Então, uma das virtudes que as cidades menores em volta de cidades maiores podem fazer, e Arealva pode fazer isso, é oferecer espaços para as pessoas poderem ter a segunda casa, casa de lazer, poderem ter chácaras. Então, pode fazer um zoneamento territorial do município, estimulando isso. Vai estimular a ocupação, vai estimular a vinda de pessoas, comprando áreas, construindo, fomentando, porém, sem provocar o adensamento populacional, a não ser na área que vocês, município, entenderem, que normalmente são círculos que vão se espalhando do centro para uma certa distância. Vai estabelecendo padrões de ocupação. E assim você estabelece regras para os próximos 20, 30 anos, que vão permitir a cidade crescer com qualidade. E é o que vai ser cada vez mais valorizado no futuro. Já é nas cidades. Arealva, a gente identificou, tem uma lei de vocês, a Lei 1411 de 2005, ela traz as diretrizes urbanísticas da cidade. Então, existem algumas aprovações que foram aprovadas, o projeto até veio com aprovação, em que a testada não deu o tamanho certo, algumas coisas não estavam certas. Essas, do que já foi construído, não tem mais como voltar atrás. Porém, já foi identificado isso e, pelo menos, o Poder Executivo não está aprovando mais nada que não tenha essas regras. Que é o que tem que ser sempre. Estabelecer
Se depender da vontade do empreendedor, ele quer rua de 7 metros, ele quer rua de 8 metros. É bom para ele que está pensando em quanto ele vai gastar. E ele alega que ele vai cobrar o metro quadrado e tal coisa. Mas quando se pensa numa cidade, se você põe uma rua de 7 metros, um carro estaciona, o outro carro para meio perto, não dá para passar 2 carros. Então, quando você alarga para 9 metros, que é o que está na lei já aprovada por vocês já estão garantindo uma mobilidade urbana. Em alguns lugares a rua pode ser maior. E outra coisa, tipo assim, calçada. A calçada está de 2 metros. São coisas assim para serem discutidas. E aí que essas audiências públicas vão facilitar a aprimorar o conhecimento sobre essas questões para melhorar ainda mais a cidade. Então, em síntese, a proposta é relativamente fácil de resolver, porque não é um problema perigoso, grave, horrível que foi feito. É não cumprir a solenidade e chamar o povo. Mas não tinha lei municipal para isso. Então, há esse elemento para falar. Criando a lei, você estabelece uma autoestrada para legalidade na expansão urbana municipal. Em síntese, é isso. Fica à disposição se houver alguma dúvida, alguma coisa. Esclarecido, doutor? A gente vai aguardar os senhores que vão fazer a lei. É. Henrique, o doutor Henrique, a doutora esteve lá, ele telefonou também, e ele virá conversar, vão fazer um trabalho, depois que eles chegam numa proposta, aí ele passa e eu vou trabalhando com mais afinco. Eu sinceramente peço para o doutor Henrique começar, e a doutora também, porque quanto mais os jovens estudarem, melhor. Eu cheguei agora porque eu estava no Conselho do Município de Bauru, eu sou vice-presidente do Conselho do Município de Bauru, que é a sociedade participando da discussão de expansão urbana. E eu estava exatamente dando uma palestra para o Conselho sobre a questão da legislação urbanística municipal. Então, é um tema que pouca gente costuma atuar e que está sendo discutido. A doutora é bem dedicada, como o doutor Henrique também são dedicados, e eu acho que a gente vai poder, em questão de 1 semana, 10 dias, trazer para vocês um resultado comum. Né, doutora? Acho que é isso. Tá bom, doutor. Esclarecedor, tirou as minhas dúvidas, não sei os demais aí. Obrigado por ter... Alô. Então eu queria ouvir do senhor o que está faltando lá. Eu não sei o nome do Mensagem. Como? Mas eu vou A empresa é Lupa Negócios Imobiliários. O administrador da empresa é o Dr. Primo Pampado, que é advogado. No caso específico do Taquaruçu, Capivara 1, Capivara 2, esses daí que, como a senhora corretamente fala, não sabemos o nome, é o nome comercial que eles usam, porque na prática é um único grande empreendimento, o qual ele criou nomes diferentes, como se fossem fases diferentes, para facilitar uma identificação, e na prática ele pensou que facilitaria ele se proteger. Nós fizemos reuniões com ele em 2017 e 2018 junto ao Ministério Público. E como ele não cumpriu nada do que foi proposto para regularização, mesmo tendo um decreto municipal, e o decreto municipal ele surgiu em função da lei federal, que é a Lei 3.465, 17 de julho de 2017, essa lei
salvou o Brasil. Até essa lei surgir, a única coisa que o Ministério Público podia fazer era pedir a demolição de todos esses loteamentos irregulares, como também de todas as favelas do Brasil. Como todos nós sabemos, ninguém é louco de pedir isso. Nenhum promotor pede demolição de uma favela, porque ela é irregular, como ele também não pede demolição de um bairro. A não ser em situações ele pede na justiça para chegar num acordo. No final do governo Temer, eles fizeram uma medida provisória, foi convertida em lei. A lei dá ao município o poder de fazer o decreto. O município de Arealva foi um dos primeiros a regulamentar isso. É um bom exemplo para o Ministério Público. E eu preciso, para requerer iniciar a regularização, pode impedir ele que é empreendedor ou pessoas que adquiriram áreas. Essas são as principais que podem impedir. É simples pra caramba. Pode orientar essas pessoas, juntar 2, 3 ou 4 ou 5 e vir aqui na prefeitura e falar: nós adquirimos uma área, um lote, uma coisa no Taquara do Sul, no Náutico ali, gostaríamos de iniciar a regularização fundiária. Para nós, isso só não aconteceu ainda porque o caminho que a gente fez foi distribuir uma ação civil pública em relação ao empreendedor, a pessoa jurídica, que é a Lupa, e a pessoa física, que é o senhor Primo Pampado. Pedimos o bloqueio de R$1,5 milhão de patrimônio disponível. Nós pedimos a desconsideração da personalidade jurídica, ou seja, caiu no CPF dele o negócio. Como ele tem se evadido de ser citado, apesar de aparecer aqui em Arealva, apesar de vir falar, discutir, pedir para a gente vir discutir, para a gente achar uma solução para ele, a gente sempre fala a mesma coisa. O poder público municipal, a solução é: vamos regularizar, porque o poder público quer regularizar. Ele quer que as pessoas que compraram área lá tenham o seu direito consolidado dentro das regras urbanísticas que vocês já aprovaram na Câmara e dentro da regra que a lei federal pede. E com essa regularização, feito o pedido, tem vários documentos, plano altimétrico, um monte de documentos urbanísticos, qualquer loteamento tem que fazer, para poder passar no procedimento e ser aprovado. Quando ocorrer a aprovação, a gente formaliza isso, passa com vocês também na Câmara, e passa a emitir um certificado de regularização fundiária, chamado CRF. Com esse documento, cada um desses que adquiriu um lote, ele vai lá no cartório de imóveis e vai ser registrado o lote, o nome dele. É tudo que alguém quer, a matrícula de cada lote no nome de quem adquiriu. Por que não saiu até agora? Porque o senhor Primo Pampado consegue não ser citado. Se olharem na ação civil pública, existem manifestações de oficial de justiça de fevereiro, assim, que você vê que o oficial de justiça ficou muito bravo, ele escreve quase uma página inteira do quanto ele tentou vários dias atrás. Outro oficial de justiça em abril faz a mesma coisa. Quando isso aconteceu, a gente pediu para incluir a esposa do senhor Primo Pampado, a dona Inês Pampado, no polo passivo. O Ministério Público concordou, o juiz a determinou. Eu, particularmente, comecei a participar de equipes de Casais com Cristo em 1995, e o Primo Pampado e a esposa dele são meus colegas de equipe de casais, e fomos equipe de casais por 17 anos. Então, meus filhos foram criados com os filhos deles, somos duas famílias extremamente amigas. Mas amigos, regras à parte. A opção da pessoa fazer aquela expansão urbana irregular ali foi dele. Então, nós, município de Arealva, não podemos parar por conta disso e deixar que aquilo vire um favelão. Deixar que aquilo passe a ser um lugar que não tem água, esgoto correto, não tenha pavimentação correta, não tenha sinalização de trânsito, não pode deixar uma terra de ninguém. Então, nessa hora, pode ser meu colega de atividade de igreja por 17 anos, ou pode ser meu irmão de sangue. Seguiu regra, a gente respeita. Seguiu regra, a gente enquadra. E ele está enquadrado. Eu encontrei ela na missa no domingo, falei para ela, para a esposa dele, falei: ô Inês, fala para o primo aparecer no processo lá e se dá por citado. Vamos fazer a coisa andar, por favor. A frase dela foi: se ele me ouvisse, ele estava na missa também. Então, é uma forma que ele tem de querer administrar. Eu já sei que ele fez reunião depois com as pessoas que adquiriram, falaram que a nossa atitude descapitalizou ele, gerou problemas para ele, e que ele
a conta de luz daquela área toda está num transformador, e o transformador está no CPF dele. E a conta de luz lá está em torno de R$16 mil por mês. Aí ele ficou 2 meses sem pagar. Quando ia ficar o terceiro e ia cortar a luz, ele percebeu que acho que a vida dele estava em risco, porque se cortar a luz, aquilo lá tudo, vão atrás de quem? O oficial de justiça, gente, segue a regra, ele procura o cara onde for. Agora, um monte de gente que comprou uma área e que está com aquilo lá, e depois o freezer estraga tudo, esse cara vai achar, em qualquer lugar no mundo vai achar esse cara. Aí ele foi lá, compareceu, falou que ia pagar mais uma vez a conta de luz, depois ia ter que fazer rateio. E a gente estava discutindo com isso muito, sobre ele fazer as pessoas cumprirem regras. Não cumpriram, porque ele não quis fazer cumprir. Então, posso falar para a senhora, transmitir, e a Câmara toda, transmitir a qualquer uma dessas pessoas. O pedido que eu fiz na ação civil pública é assim: peço para fazer regularização fundiária, comparecer, cumprir tudo que está na lei. Caso não haja isso, peço a demolição de tudo. Por uma coisa muito simples: se as pessoas que estão lá não pressionarem ele, e ele não fizer, as pessoas que estão lá podem conversar com a prefeitura, se organizar e podem fazer. Por quê? Para nós, Prefeitura Municipal, como para vocês, Câmara de Vereadores, não interessa demolir aquilo, não interessa abandonar aquilo, não interessa voltar a ser agricultura, interessa fazer uma urbanização sustentável. Existe sempre uma questão que as pessoas falam: mas aí quem que vai pagar a conta? Eu sempre falei para o pessoal do Alvorada Clube dos 20, hoje alguns me procuraram novamente, desse clube aí. Falei, muito simples: se você for comprar uma área num loteamento regular com tudo certinho, de repente você paga R$100 mil. Você comprou um lugar que não está tudo certinho, então você pagou 50 mil. Você sabe que você pagou mais barato num lugar muito bom, porque não estava completo. Você sabe disso. Se de repente agora vai custar, além de 50 mil que você tem que pagar, vai custar mais 10 ou 20, é um rateio das pessoas. Então, por causa dessa insegurança que as pessoas ficam assim. Mas é o único caminho. Ou ele aparece e faz, ou as pessoas que têm interesse aparecem e fazem. Eu sei caminhos jurídicos e tem instrumentos com a prefeitura, que se for o caso vou passar na Câmara com vocês, para a gente inclusive ajudar a minimizar o custo deles, com a terra deles, tá? Que tem lá disponível uma quantidade de terra que dá para ser usada como qualquer loteamento. O proprietário, o empreendedor dá uma quantidade de lotes em garantia, e se ele não realiza a obra, o ente municipal pode pegar aquelas propriedades, vender, arrecada dinheiro e realiza. Então, existe caminho para fazer isso. Não é necessário as pessoas terem medo de que vai demolir, que vão perder tudo, se elas comparecerem para pedir regularização. Se ninguém aparecer para pedir regularização, daqui a pouco o processo vai correr e aí as coisas ficam ruins. Então, não há interesse do município em destruir aquela área, há interesse em regularizar. Não há nenhum ânimo de atrapalhar a vida das pessoas, não há ânimo de estragar aquilo lá, não há interesse de não permitir a regularização. Ontem, por acaso, ontem de noite, acho que era 10 da noite, estava fazendo alguma coisa que eu tive que abrir alguma coisa no Facebook, e aí apareceu uma imagem assim, eu olhei e falei, eu conheço esse barraco aqui. Aí eu cliquei, era uma pessoa vendendo uma construção lá, construída, 150 mil. Eu vi aquilo e falei assim, eu conheço aquilo. Eu cliquei, aí falava, Taquarussu, lugar lindo, maravilhoso, motivo porque o cara está vendendo. Ele não tem tempo de usufruir aquela maravilha. Olha, eu concordo com uma coisa, eu acho que nós temos sempre que reconhecer que Arealva tem potencialidades turísticas espetaculares, aquele empreendimento tem potencial para ser muito bom, como vários outros. Isso a gente tem que valorizar e divulgar para a região inteira, saber que aqui é um bom lugar para comprar e para ter um lugar de lazer saudável e seguro. Mas tem que ter regularização da documentação. Antes não era possível, agora é possível e as pessoas temem, mas pede para vir conversar, ou se quiserem, antes de assinar o pedido de regularização, pede para agendar comigo ou com o doutor Henrique ali
na Dijur. Eu estou de tarde, é só a pessoa entrar em contato, e aí de tarde a gente marca, a gente atende aqui, explica com o maior prazer. O pessoal do Alvorada Clube dos 20, chegamos a marcar um dia, vieram cerca de 20, 30 pessoas, a gente reuniu ali no anfiteatro, falou com todo mundo, esclarece sem nenhum problema. Tá? Então, pode tranquilizar, mas tem que sair dessa inércia de esperar ele fazer alguma coisa, porque quem comprou tem direito. E quanto mais eles defenderem o direito deles, mais a prefeitura vai poder contribuir para evitar a briga com eles, que é o que não interessa para a prefeitura. Tá bom? Mais alguém? Eu agradeço muito a possibilidade de falar com vocês mais uma vez. E peço licença que eu vou voltar para a estrada e jantar. Doutor, obrigado aí por ter comparecido e tirado essas dúvidas nossas, tá? Bom retorno. Pode falar, depois eu... É? Não, falei mesmo, só para encerrar. Lembra, senão eu esqueço. Quero apenas complementar ali que eu conversei com o prefeito há uns dias atrás e passei a ele, e ele conversou com a Sandra Loge. Eu tive uma informação que o Ministério do Turismo ele queria projetos para os municípios, e o projeto era de um valor mínimo de R$250 mil e teria que ser feito até o dia 30. O doutor Elcio falou que eles prepararam esse projeto e vamos torcer para que dê certo, que o nosso município seja contemplado com essa finança para a área de turismo, que é muito importante para nós. E outra coisa também, lembrando aqui, o Paulo Sérgio foi vereador conosco na MMI, 2005 a 2008, e foi presidente da Câmara aqui também, viu, Vanderlei? De 2007 a 2008, viu? Prazer tê-lo aqui conosco, viu? E só também lembrando aqui que nós tivemos a inauguração do estádio Nicolau Juliano Nicolello, e ficou muito bonito lá, né? Eu olho da minha casa ali, eu vejo lá estádio Nicolau Juliano Nicolello, ficou bonito, né? Verdade, ficou chique lá. Dá vontade de jogar bola, apesar da bola ser muito redonda, não tem nenhuma foto minha lá. Obrigado aí, Will. Não tem, você não joga bola. Bom, pessoal, com aquele dinheiro que a gente arrecadou aqui na Câmara, os R$900, eu errei feio na compra da bicicleta. Né? Então, o que a gente fez? O pessoal que está no grupo sabe que já foi feito. O que não está, então a gente comprou a bicicleta, pagou R$486,50, já com o frete. Uma bicicleta Caloi Twister 21 marcha, aro 26. E também o restante do dinheiro, que foi R$413,50, a gente fez um recibo, o pessoal assinou e vai complementar para comprar a TV, que está faltando lá. Então, fizemos a nossa contribuição aí para a PAI e para a Santa Casa. É só isso aí. Convites. Chegou o convite para nós aí do Arrastapé do Abílio, no dia 15 de junho de 2019, às 19h30. Vai ter comes e bebes lá, brincadeiras, danças. É em Jacuba, né? E o Arraiado Manuel Limão, no dia 8 de 6 de 2019, às 19h30, na quadra de esportes. Santa Isabel, né? Bom, quero agradecer a presença de todos, convidá-los para a próxima sessão ordinária, que será realizada no dia 17 de junho de 2019, e declaro encerrada a presente sessão.